Eu sou Pilar Acosta, atuo como professora e pesquisadora há mais de 15 anos. Eu sou da área de linguística e decidi fazer um vídeo partindo de um drama pessoal, mas pensando em contribuir em alguma medida com a divulgação científica necessária sobre o, o motivo, né, de eu estar passando por uma situação bastante delicada com a minha mãe. Vou começar falando um pouquinho sobre o que aconteceu com a minha mãe e depois falar um pouco sobre as coisas que eu tenho estudado. O único recurso que eu tenho, professora no Brasil, o único recurso que eu tenho efetivo é a minha inteligência e minha capacidade de pesquisa. E eu tenho me dedicado nos últimos dias a estudar efetivamente textos de referência, textos médicos, pesquisas, enfim, para entender o que está acontecendo. E tentar, em alguma medida, fazer as melhores escolhas para o caso da minha mãe. Por ser professora, pesquisadora, feminista, militante, enfim, eu não poderia me furtar de passar essas informações para frente, porque o que está acontecendo com a minha mãe pode ser que esteja acontecendo silenciosamente com alguma das nossas companheiras ou companheiros trans, né? Pessoas que tenham vários, enfim. Então eu vou falar um pouquinho sobre câncer de ovário. A minha mãe, em junho de 2025, começou a se sentir mal. Sensação de estufamento, não conseguia ir ao banheiro, começou a sentir dor, enfim. No primeiro momento ela foi tomando Luftal, essas coisas, foi se automedicando, que é uma prática muito errada, né, que a gente acaba realizando. E é importante dizer que, um tanto por teimosia, mas um tanto também por falta de grana, minha mãe optou por não ter um plano de saúde. E aí, então, quando ela começou realmente a se sentir pior, sentir dor, ela foi ao médico da cidade dela, que é Itapema, uma clínica privada, e num primeiro momento o médico, pela descrição dos sintomas que ela fez, enfim, pela também análise clínica ali que ele fez, né, os exames clínicos que ele fez, entendeu que poderia ser um quadro de cálculos uretrais. Passou uma prescrição médica para ela voltou para casa, começou a tomar os remédios, mas ela foi cada vez se sentindo pior e voltou ao médico. Ele então pediu uma ecografia, e nessa ecografia, que foi feita no terceira semana de junho, ela indicou que havia uma massa de 13 centímetros e um volume de aproximadamente 1.100 ml. Periovariano, ou seja, do lado do ovário. Peri, ao redor, né? Ovariano, referente ao ovário. Nesse exame, o laudo foi que seria uma classificação ORADS 4. Para o câncer de ovário, existe uma classificação de tumores ou de formações anômalas que indicam a maior ou menor probabilidade de ser maligno. No caso do ORADS 4, é o último estágio, que vai de 1 a 5. E aí já foi uma coisa bastante preocupante. Ele pediu uma ressonância magnética com contraste. Na semana seguinte ela realizou essa ressonância e a ressonância indicou que esse tumor tinha crescido para 18 centímetros. E a classificação pelo exame de imagem seria ORAD 5, que significa 50% ou mais de chance de malignidade. Ele a encaminhou para o SUS e ela deu entrada no UBS, no postinho de saúde. Foi muito bem atendida. Em Santa Catarina, a atenção primária é muito boa. Efetivamente, é surpreendentemente boa. Os espaços, tudo. A qualidade dos profissionais, enfim. E minha mãe ficou tranquila no sentido de que, bom, esse primeiro atendimento foi muito bom, então vou dar sequência. E de Brasília, eu o tempo todo falando, mãe, não tá certo isso, você tem que vir pra cá,
fecha seu apartamento e vem. E ela, assim, com muito apego com as coisinhas dela, não vou sair daqui, eu vou ter o atendimento. Eu já tive um bom atendimento, então imagino que isso vai continuar, enfim. Só que a surpresa que a gente teve foi que eles só marcaram a primeira consulta com o oncologista para dali a 5 semanas. Entendendo que o tumor tinha crescido 5 centímetros em uma semana, isso foi uma coisa muito assustadora pra gente. E eu novamente falei, mãe, vem pra Brasília, vamos, né, tentar resolver aqui eu consigo, enfim, eu tenho uma rede de apoio maior, enfim. E ela optou por esperar pacientemente. Durante esse tempo, entre o final de junho e o dia que finalmente ela foi atendida no Hospital Marieta Conder, foi dia 6 de agosto, ela continuou tendo os sintomas que ela já estava e outros sintomas adicionais. A barriga dela cresceu, como se ela tivesse gestante mesmo. Ela não conseguia mais se alimentar, não conseguia ir ao banheiro. Com medo de passar mal, ela foi diminuindo cada vez mais a ingestão de líquidos e de alimentos. E eu, do outro lado do Brasil, assim, né, tentando, enfim, orientá-la. Então foram várias brigas ao telefone, porque eu estava muito preocupada com ela, mas também por teimosia e por acreditar no sistema, ela se manteve esperando pacientemente pelo atendimento especializado, né, dos especialistas. Quando finalmente ela vai no dia 6 de agosto, a nossa expectativa é que ela já ia dar entrada, já ia ser operada para retirar esse não só o tumor, mas na minha cabeça fazer uma esterectomia mesmo, que é a retirada de todo o aparelho reprodutório feminino, né, para evitar qualquer desdobramento. Afinal de contas, minha mãe já está com 71 anos, né, assim. Mas o que foi surpreendente é que, em vez de já encaminhá-la para ela ser internada, tendo em vista que ela já estava com o abdômen muito distendido, etc., eles fizeram uma consulta de triagem e marcaram a consulta, que seria em setembro, só que a minha mãe bateu o pé lá e conseguiram um agendamento para o dia 27 de agosto, semana passada, portanto. Ela voltou para casa e ela foi passando cada vez mais mal, né? Perdeu muito peso. Nessas 3 semanas entre o momento que ela foi atendida para essa consulta de triagem e o que seria a consulta dela com um cirurgião oncologista ginecólogo, os sintomas foram ainda mais agudizados. E eu, do outro lado do Brasil, muito preocupada com ela, tentando orientá-la, tentando fazer, enfim, o que era possível. E o tempo todo conversei com médicos amigos meus que me orientaram, que viram os exames dela, que falaram da gravidade, né, da situação e falaram, olha, sua mãe não pode ficar sozinha em casa, ela tem que dar entrada numa emergência. E ela com medo, né, de ficar numa emergência sozinha, enfim, foi postergando essa situação até que num dia, que foi sexta-feira, dia 22 de agosto, eu liguei para ela para saber como ela estava e ela me atendeu chorando, dizendo que ela estava com muita dor, que ela não sabia mais o que fazer, que ela tinha chegado no limite, que ela não aguentava mais. Eu falei, mãe, você me permite que eu chame alguém para te levar ao médico, né, à emergência? Ela, sim. É necessário pontuar que minha mãe mora sozinha, não tem rede de apoio em Santa Catarina, não tem família, não tem ninguém aqui porque agora eu estou em Santa Catarina. E decidiu então não... enfim, nesse momento ela decidiu que o melhor realmente seria ao pronto-socorro, e foi o que eles fizeram, né? Então, uma amiga de um tio meu e a vizinha dela a levaram até a UPA e nos exames de sangue que fizeram, identificaram que minha mãe tinha tido um infarto. Isso foi muito assustador. Ela estava sozinha, assim, estava obviamente acompanhada por amigos, mas é muito diferente, né, de ter alguém que seja da família mesmo, enfim.
E eu dei um jeito de chegar a Santa Catarina, consegui chegar no domingo à tarde. Na segunda-feira, ela foi. Então, deu entrada na UPA na sexta. No sábado, ela foi transferida para o hospital de referência da região, que fica em Itajaí, que é o Marieta Conder. E ela foi atendida. Então, colocaram-na numa semi-UTI. Quando eu cheguei, ela ainda estava nessa semi-UTI. Depois colocaram numa emergência, na sala de monitoramento da emergência, que é uma enfermaria. Então, com vários leitos, bem caótico, assim, bem assustador mesmo. E eu não tô dizendo que ela tenha sido maltratada ou que não tenha dado a atenção que ela merecia, mas de fato é necessário fazer críticas. Por mais que o nosso sistema de saúde, o único de saúde, seja excelente, tenha muita qualidade, enfim, há questões a melhorar e a questão da emergência é uma delas. Então, as pessoas ali, tanto nos leitos propriamente, com as cortininhas, mas macas no meio do corredor, entre os leitos de um lado e do outro da sala, nessas macas sem privacidade nenhuma. Então a gente viu cenas assim bem complicadas de pessoas idosas sendo trocadas a fralda e sem privacidade nenhuma. Enfim, foi uma coisa muito traumática para minha mãe, principalmente. E ela então passou por um cateterismo na segunda-feira, que diagnosticou, identificou, né? Porque o cateterismo ele é um exame e ao mesmo tempo ele pode ser um procedimento interventivo, né? Então, a partir do exame feito, se mapeia as artérias do coração, identifica-se se há algum bloqueio, alguma obstrução, e havendo, eles colocam um stent, que é como se fosse uma molinha que dilata o calibre da artéria, enfim, comprometida. No caso, ela tinha duas artérias comprometidas, uma com 99% de bloqueio, de obstrução, e a outra com 60% de obstrução. Colocaram stent, ela ficou internada nesse mesmo lugar nas seguintes 48 horas, e vocês se lembram que ela tinha uma consulta na oncologia no dia 27. Coincidiu que ela estava internada na emergência cardiológica nessa manhã do dia 27. Foi o segundo dia dessa internação, depois da colocação do stent. Mesmo com a autorização do médico cardiologista que a estava atendendo, por uma questão burocrática administrativa, não permitiram que a minha mãe fosse consultada. Então eu tirei minha mãe da emergência, coloquei minha mãe numa cadeira de rodas, subi para a Unacom, que é o setor de oncologia, e falaram que não era possível, que não tinha como, que o médico teria que ter feito um processo administrativo para encaminhar minha mãe e permitir que o prontuário dela fosse puxado. É uma coisa muito surreal você pensar que um médico que está atuando na emergência vai parar o que ele está fazendo para fazer um relatório administrativo para que a minha mãe pudesse ser atendida. Isso foi uma coisa extremamente desgastante. Eu fiquei muito apreensiva. Chegou num determinado momento que eu falei: chega, eu vou levar minha mãe para Brasília, porque em Brasília, nem que eu tenha que pagar, vender um carro, fazer alguma coisa, eu dou um jeito e essa mulher vai ser atendida. E a priori seria isso. Então a gente comprou passagens para o sábado, que seria amanhã. Aliás, não, semana passada, né? Sábado da semana passada. E estávamos já tentando nos organizar para ir para Brasília. Ela teve alta nessa quarta-feira à tarde e fomos para casa. E o próprio cardiologista disse: não, ela tá tudo bem, ela pode viajar, tá tudo certo. Na quinta, isso foi uma quarta-feira. Na quinta-feira, minha mãe, eu fico muito preocupada. A sensação de cuidar, né, dos mais velhos é muito parecida de cuidar de um recém-nascido. A privação de sono, você ficar, assim, minha mãe não podia respirar mais alto, que eu já pulava do sofá onde eu estava dormindo, na casa dela, para ir vê-la, né, no quarto dela.
E aí, num determinado momento, eu observei que os pés dela incharam de uma vez. Ficaram enormes os pés, e com as pontas, as extremidades arroxeadas, né, os dedos do pé arroxeados, e aquilo me preocupou muitíssimo, porque poderia ser uma trombose, né? Eu perdi uma das minhas melhores amigas de todos os tempos, assim, muito jovem, por causa de uma trombose, então eu tenho muito medo, né, disso. Tanto que eu, particularmente, optei por não usar anticoncepcionais. Então, eu uso o DIU de cobre, que tem sido excelente para mim, até pelo tipo de relação que eu tenho, que é uma relação absolutamente estável. Sou casada há 18 anos com a mesma pessoa, enfim. E o DIU, para mim, fez sentido, né? Por que eu tô falando disso? Porque isso também é uma questão de saúde pública, de conhecimento, que às vezes a gente não conhece. Os contraceptivos orais, principalmente, eles aumentam muito a possibilidade de você ter trombose. E que foi o que aconteceu com essa minha amiga, né? Então, quando eu vi o pé da minha mãe tão inchado, com o dedo arroxado, eu fiquei muito preocupada. Eu liguei para esse médico lá da cidade dela, ele veio fazer um atendimento em domicílio, caríssimo, mas tudo bem, vamos lá, é para isso que a gente trabalha, pra gente cuidar dos nossos. E foi muito surpreendente porque ela estava com a saturação muito boa, ela tava com saturação de 100%, estava respirando melhor do que todos nós ali. Ele mesmo falou, olha, tem uma legião de anjos respirando para a senhora, porque é inexplicável, né? Mas, em função dessa situação, ele passou alguns exames de hemograma, enfim, para ver algumas taxas. E nesses exames ficou identificado que a minha mãe estava com uma anemia muito forte. O valor de referência da hemoglobina é de 12 a 16. E minha mãe estava com hemoglobina de 7,4. Igualmente, as taxas, alguns indicadores ali do exame mostravam uma alta probabilidade de trombose. E aí a ideia de levá-la para Brasília foi abortada, porque eu não poderia fazer isso com a minha mãe. Continuei, né, então, cuidando dela, e quando o médico me deu o retorno desses exames, que foi sexta-feira, ele falou, olha, Pilar, o ideal é a sua mãe estar extremamente desidratada e tá muito anêmica. Então, o ideal é que você a leve à UPA para ela dar entrada e ser internada para fazer transfusão de sangue, etc. E aí, ela não quis, ela estava muito magoada, muito chateada, e eu não podia estressá-la mais porque ela tinha acabado de infartar. Então, assim, eu não podia simplesmente vai sim, ponto final. E até porque minha mãe tá extremamente lúcida, ela está doente, mas isso não priva ela de fazer as decisões sobre a própria vida. E o que eu tenho que fazer como a única rede de apoio que ela tem aqui é respeitá-la. Dentro, obviamente, de um limite, né? Aí eu comprei um oxímetro, que é um negocinho que pega assim no dedo, para verificar a saturação dela. A saturação é o quanto de oxigênio as hemoglobinas, né, as hemácias estão conseguindo carregar para dentro do pelo seu corpo, vamos dizer assim. Então, as hemácias, elas são uma célula extremamente especializada do sangue, são células vermelhas, e elas são responsáveis por transportar o oxigênio. Então, quando a gente respira, o pulmão é responsável por conta da sua grande capilarização nos brônquios, por fazer uma troca de gases, né, dentro da hemácia pela irrigação sanguínea. Então, as hemácias, então, que estavam saturadas com CO2 do sangue venoso, entram no pulmão, fazem essa troca, então jogam para fora o que é o CO2, pegam oxigênio e vão pela artéria pulmonar de volta para o coração, que tem dois movimentos, a sístole e a diástole. O movimento sistólico é como se fosse um sistema de bombas. Então, a sístole ela vai expulsar esse sangue carregado de oxigênio, esse sangue arterial, portanto, carregado de oxigênio para o resto do corpo, né?
levando oxigênio então para todas as células do nosso corpo para a gente conseguir continuar vivendo, fazer movimentos, enfim. E por outro lado, depois que esse sangue carregado de oxigênio passa pelo nosso corpo, ele é devolvido para o coração por meio das veias, que aí é justamente o movimento de diástole, que vai servir como se fosse uma bomba puxando, então esse sangue carregado de CO2 para o coração e assim sucessivamente nesse ciclo, né? Então eu comprei esse aparelhinho que avalia a saturação de oxigênio e também comprei um aferidor de pressão, né, desses digitais que coloca no pulso. E eu fiquei monitorando minha mãe a cada minuto, porque eu falei, olha mãe, tudo bem, a gente vai ficar em casa por enquanto, mas eu vou ficar monitorando a senhora porque é muito perigoso. E ela, tudo bem. Nesse meio tempo ela se recusou a comer, eu fiz de tudo que vocês possam imaginar de comida. Eu tentei fazer, ela não conseguia comer, ela ficava com enjoo, ficava com ânsia de vômito, enfim. E eu literalmente brigando com ela para ela se alimentar, porque, né, sem isso ela não ia conseguir ficar estável, enfim, para poder enfrentar o principal problema que ela tinha, que era esse tumor. A barriga dela continuou crescendo. Existe uma coisa chamada ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade do abdômen. No caso da minha mãe, muito provavelmente relacionado com a metástase desse tumor para o peritônio, que é uma membrana que recobre os órgãos, né, que segura ali, como se fosse um saco que segura os órgãos que ficam na região do abdômen. Então, os sintomas dela foram se agudizando, desse mal-estar, da barriga extremamente distendida. Parecia que ela estava gestante de 8 meses. Assim, é muito esquisito. E uma perda de peso muito considerável. E aí eu comecei a estudar e eu entendi que aquilo era um quadro de perda de massa muscular generalizado, que é chamado de caquexia. E que é uma das principais causas de letalidade em pacientes idosos oncológicos. A mesma coisa acontece também com pessoas que estão com AIDS, né? Que tem o HIV e que acabam desenvolvendo a síndrome da AIDS. E aí, por conta dessa perda de peso exacerbada, que a pessoa acaba, não só perda de peso, mas de massa muscular, né? E quando a gente fala de músculo, não é só o músculo do braço, a gente tem que pensar que é o músculo do coração, que são os músculos que fazem a gente respirar, enfim. Portanto, não seria prudente a gente continuar da maneira como a gente estava em casa, né? No apartamento dela. No domingo, a saturação da minha mãe caiu e a pressão dela caiu muito drasticamente de madrugada. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, olha mãe, a gente vai... Pra vocês terem ideia, foi 9/6 a pressão dela. Foi a 9/6. E a saturação estava em 92. Eu falei, olha mãe, sem condições, a gente vai... Vou chamar o SAMU agora. Ela falou, não... Enfim, aí eu fiz aquela manobra de levantar os pés acima do coração, né? Pra o sangue voltar, enfim. A pressão dela subiu pra 12, mas a pressão diastólica continuou baixinha em 6. E a saturação dela melhorou, foi pra 98. Eu falei, não, então tudo bem, melhorou um pouquinho. A gente espera até amanhã cedinho e a gente vai à UPA. Nós demos entrada, então, no dia seguinte, na segunda-feira, na UPA de Belo Monte. E fomos extremamente bem atendidos por um excelente profissional. Eu fiquei encantada com ele. A paciência com que ele ouviu o meu relato. Como vocês estão vendo, eu sou uma pessoa muito explicadinha. Que ele explicou do ponto de vista fisiológico o que estava acontecendo. E ele repetiu algumas vezes. Olha, o melhor que eu posso fazer agora é ter uma abordagem educacional com vocês. É passar a informação para vocês. Depois eu fui procurá-lo, né, nas redes para fazer um agradecimento
E eu descobri que era um médico que tem formado em filosofia e que tem mestrado em educação. E isso é muito significativo. Então, assim, quando eu falo que o Sistema Único de Saúde é muito bom, é nesses profissionais que eu penso, né? Mas há problemas muito sérios. Nesse meio tempo, além de eu ter contado com a ajuda desse médico que nos atendeu na UPA, eu contei também com um médico amigo nosso que me explicou que muito provavelmente o ataque cardíaco que minha mãe teve, o infarto que ela teve, se deve ao tumor, porque o tumor ele gera trombos, então ele vai jogando coágulos na corrente sanguínea. Esses coágulos eles vão se acumulando no coração em função, né, de ser a máquina que move todo o sistema circulatório, e por conta disso ela infartou. Ou seja, a demora no atendimento dela foi muito grave. Nesse dia, nessa segunda-feira, esse médico ele repetiu o hemograma e o hemograma indicou que minha mãe estava com uma anemia mais aguda ainda, chegando a 6,7. Lembrando que o valor de referência é 12, de 12 a 16. E ele falou, olha, dona Celina, a senhora tem que ser internada. O ideal, porque o hospital de referência de Belo Monte é Ruth Cardoso, que fica em Balneário. O ideal é que a senhora vá para o Marieta, que é onde tem o centro oncológico, a senhora vai ser internada e lá eles vão fazer a transfusão, vão já cuidar da senhora. Tendo em vista o que tinha acontecido na semana anterior, que a administração do hospital não permitiu que a minha mãe fosse consultada pelo oncologista, alegando que ela estava internada no mesmo hospital. Assim, é uma coisa que é incompreensível. Assim, e nesse ponto eu vou ser bastante dura, porque foi de uma insensibilidade total da parte da administração. Eu falei com todas as pessoas daquele hospital. E me doeu muito essa falta de sensibilidade deles com a minha mãe, essa falta de respeito em relação ao sofrimento dela. Em função do que tinha acontecido, portanto, na quarta-feira, minha mãe falou que de jeito nenhum, que ela não ia ser internada. Ela não queria, que ela ia esperar até quarta-feira. E aí eu fiz um acordo com ela. Falei, não, tudo bem, mas eu vou te monitorar o tempo inteiro. Ela, tudo bem, monitore. E aí foi assim, então passamos... Nesse dia que ela estava na UPA, ela fez soro, tomou algumas vitaminas também, e fomos para casa. Então passamos desrespeitando a orientação médica. Mas, de novo, é um equilíbrio muito delicado quando a gente está tratando de idosos, que são adultos totalmente funcionais, lúcidos, enfim. E quem vai tomar a decisão por eles são eles, né? A gente, como filho, como rede de apoio, a gente tem que respeitar. Isso é muito necessário a gente ter isso em mente, né? O Estatuto do Idoso garante isso, né? E não só o Estatuto do Idoso, é uma questão humana, certo? E eu, assim, fazendo um parênteses, dentro de vários parênteses que eu já estou abrindo aqui com vocês, desde que eu era muito pequena, eu sempre fui muito impactada por uma história da Idade Média que tinha, grosso modo, tinha um senhor, tinha o pai que morava com ele e o filho. E estava num segundo casamento, né? Já era viúvo, tinha casado novamente. E a esposa dele não aguentava mais o pai dele, o velhinho, né, o avô, e falou que não queria mais ele ali, que era para ele sair dali. E aí o pai dele falou, não, perfeitamente, então o senhor vai ter que ir embora da nossa casa, tal, passar bem. E o filho dele falou, pai, mas peraí, você vai colocar meu avô no olho da rua sem nenhuma coberta, nada? E aí o pai, não, pega aquele cobertor ali e dá pro seu avô. E aí o rapaz foi, pegou o cobertor e cortou o cobertor ao meio, entregando só metade do cobertor pro avô. E o pai perguntou, mas por que você está fazendo isso? Você não tem coração? Por que você cortou o cobertor? E ele falou, não, é porque eu quero dar pro meu pai, quando ele tiver idoso, o mesmo que o meu pai deu pro pai dele. E essa história me acompanha já há muito tempo, né? Isso eu li, era muito novinha na escola que eu estudava. Então, por uma questão de humanismo, por uma questão de respeito às leis, por uma questão de, enfim, e por eu também pensar, eu vou tratar da minha mãe da mesma maneira que eu quero que os meus filhos me tratem quando eu estiver idosa,
eu respeitei. E eu sei que isso, eu assumi um risco muito grande. Nesse meio tempo, entre segunda-feira e quarta-feira de manhã, eu fui acompanhando minha mãe. Na madrugada de terça para quarta-feira, minha mãe teve novamente uma queda de pressão muito significativa. Ela começou a fazer episódios de apneia, que é quando você perde a respiração ao dormir. Eu não dormi absolutamente nada, porque eu estava o tempo todo ali do lado da minha mãe. E aí, às 3 da manhã, eu fui medir, quando ela teve a apneia, acordou assustada. Eu fui medir a pressão dela e a oxigenação estava em 91%. Que já seria para eu ter carregado minha mãe muito tempo para o hospital. E a pressão dela estava em 9/5. Aliás, 10/3. 10,7/3,8. Ou seja, a pressão diastólica estava inexistente. O médico legal que nos atendeu na UPA me explicou que isso se devia à compressão por causa do tumor e da ascite que a minha mãe estava, que impedia o retorno do sangue. E por isso a pressão diastólica estava muito baixinha. Eu fiz novamente a mesma manobra de levantar as pernas da minha mãe, enfim, tal. E esperamos até dar 5 horas da manhã, que era o momento que a gente tinha que acordar para ir para o hospital, que ficava em outra cidade. Nós estamos contando com a gentileza e a generosidade de vizinhos da minha mãe, que são, assim, anjos mesmo, que estão nos ajudando, e que vieram nos buscar para levar, para trazer aqui para Itajaí, que é onde eu tô agora. Minha mãe, então, a gente conseguiu chegar na Unacom, que é o centro de oncologia. Ela finalmente foi consultada e o médico ficou com uma cara bastante séria, preocupado. E tudo aquilo que eu tinha estudado, ele foi validando, ele foi falando, olha, é isso mesmo, sua mãe tá com quadro de caquexia, sua mãe tá com a pressão baixa por conta disso. Todas as coisas que eu já tinha estudado, enfim. O que mostra que o conhecimento, ele é necessário de circular. E assim, a gente tem que usar essas ferramentas pra gente poder, esse letramento científico, enfim. Eu entendo minimamente como funciona a fisiologia, porque eu sempre fui muito CDF, então eu lembro, né, das coisas de biologia, enfim. E é isso que está me ajudando agora a fazer melhores escolhas para acompanhar minha mãe. Ele fez a internação imediatamente da minha mãe. De novo, ela ficou na enfermaria, ela ficou muito nervosa, ela chorou, ela estava muito preocupada. Eu pedi para ele uma atenção de psicólogo, ele falou, não, pode achar que isso vai ser feito, só que até agora não teve, então isso é uma coisa também que me deixa um pouco irritada, porque do meu ponto de vista, o paciente, para estar bem, ele precisa estar integralmente bem. Não tem que olhar só para a taxa de sangue, tem que olhar para como que está a cabeça desse paciente. Mas, enfim. E aí ela foi internada. Demorou muito a que eles fizessem qualquer coisa. Tanto que ela falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sentada? Eu vou para minha casa. E nada de fazerem medicação, nada. Né? E ela falou, não, o médico falou que eu ia fazer soro e fazer transfusão, cadê? E nada acontecia. Entre 8h30 da manhã e 7h30 da noite, que foi quando ela finalmente saiu da enfermaria e foi para um quarto. Pouco antes de 7 horas da noite, no momento que eu fui ao banheiro, que eu me distanciei da minha mãe, um grupo de técnicos de enfermagem foi fazer uma série de procedimentos todos ao mesmo tempo. Então foi tirar sangue, coletar urina, ministrar soro, enfim, remédio, tudo ao mesmo tempo, sendo que ela tinha ficado desde 8 da manhã lá. Nesse momento também eles não tinham dado alimentação para ela, só deram almoço porque eu enchi o saco, mas não deram nem o café da manhã, nem o café da tarde. Por mais que a minha mãe estivesse recusando comida, mas pelo menos ter ali seria um estímulo para ela comer alguma coisa, enfim. E foi muito chato isso, foi muito desgastante mesmo, assim, foi muito estressante. Ela chorou, ela falou, não, que humilhação, que coisa horrorosa, enfim.
Porque por uma falta de... E eu entendo que isso é falta de organização, né? Eu entendo que são trabalhadores precarizados, mas me parece que seria necessário terem tido um pouco mais de organização para minha mãe não ser exposta a todas essas coisas. Pra vocês terem ideia, eles foram coletar sangue, ela estava tão arrebentada os braços dela e ela tinha feito cateterismo pelo braço direito, então ela não poderia ter acesso pelo braço direito. E foram coletar sangue da virilha dela, né, da artéria da virilha, que dói pra caramba. Então, assim, foram coisas que poderiam ter sido melhor feitas se tivesse tido feito com calma. Finalmente ela então sobe pro quarto e aí sim as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer com calma, com qualidade, que é o mínimo que a gente espera que aconteça quando a gente está falando de saúde, né? Contei essa longa história. Minha mãe está internada, portanto, desde quarta-feira. Nesses 2 últimos dias, ela passou muito bem. O quadro de edema, que é o inchaço dos pés, diminuiu significativamente. Ela fez a transfusão de sangue ontem, desde que ela entrou, tá fazendo soro. Enfim, o rostinho dela tá... Porque ela tava cinza, minha mãe. Então o rostinho dela já tá mais corado. Ela já tá mais animada, tá mais tranquila. E as coisas começaram a engrenar. Ainda assim, até agora à tarde, ela tava com a barriga muito grande, né? Por causa da ascite. E pela tomografia que ela fez ontem, o médico decidiu então fazer uma punção. Punção é quando você fura, né, faz um furinho para tirar alguma coisa, né? E aí puncionaram então o abdômen da minha mãe e retiraram mais de 1,5 litro. Vocês imaginam o que é 1,5 litro? É uma garrafa de Coca-Cola quase, de dentro do seu corpo, de dentro da sua barriga. Isso já fez com que ela se sentisse um pouco mais confortável, enfim, e agora ela está aguardando. Ela precisa melhorar as taxas de hemoglobina, ela precisa talvez ganhar um pouco de peso para poder ser operada. Ou eles vão fazer um protocolo que é começar pela químio para depois fazer a retirada do tumor. Então tentar com a químio dar uma enxugada nesse tumor e fazer a retirada do tumor. Eu ainda não tive acesso ao laudo dessa última tomografia para entender como que está o organismo da minha mãe, mas eu imagino que esse tumor deva ter crescido significativamente nesse meio tempo. Eu contei essa longuíssima história, são quase 40 minutos desse relato, para dizer que o caso da minha mãe é um caso prototípico do câncer de ovário. O câncer de ovário é um câncer dos cânceres ginecológicos o que tem maior letalidade. E isso se deve ao fato de que ele é um câncer silencioso. Ele não dá sinais de que está acontecendo. Não existe um exame de prevenção, como por exemplo existe o Papa Nicolau para o câncer de colo de útero, ou a mamografia para o câncer de mama. Não existe nenhum exame nesse sentido. A única coisa que existe é a ecografia ou exames de imagem. Mas que os médicos não necessariamente pedem. E aí tem alguns fatores. Não foi o caso da minha mãe, mas existem vários relatos de mulheres dizendo que tiveram seus sintomas ignorados pelos médicos. Que dizem, isso é gases, você tá estufada porque se engordou, né? E a mulher, conhecendo seu próprio corpo, diz, não é assim. Teve um relato que eu vi na internet de uma senhora que descobriu o câncer porque ela identificou que ela estava com um desconforto na hora das relações sexuais. E o médico teve a pachorra de virar para ela e falar, não, é porque você é pequena, né? Seu companheiro deve ser grande e por isso está te machucando. E ela, não. Eu sempre tem anos que eu transo com a mesma pessoa e tá diferente agora. Então, até isso, a gente tem que brigar, sabe? Porque a voz da mulher não é reconhecida. Como se a gente não soubesse o que está acontecendo no nosso próprio corpo. E, enfim, é um câncer, portanto, muito difícil de ser diagnosticado precocemente. Geralmente, né, dos dados que eu tive acesso, a cada 4 mulheres, 3 que têm câncer de ovário descobrem já num estágio avançado da doença, estágio 3 ou 4,
que significa basicamente que já está em um estágio metastático, que é quando o câncer se espalha para outros lugares do corpo, né? É importante falar o que é um câncer, né? O câncer, é o termo coloquial. O nome dessa doença é neoplasia, que tem a ver com o crescimento anômalo de células. Então, as células, elas, por algum motivo, elas destravam um mecanismo de reprodução celular e vão se reproduzindo descoordenadamente. Num primeiro momento, essas células elas são pouco diferenciadas do tecido original, né? E a depender da situação, elas vão se tornando cada vez mais diferentes desse tecido original. E aí tem uma série de consequências, porque ela começa a puxar toda a energia do organismo, ela vai ganhando vascularização, enfim. E quando a gente fala do câncer de ovário, as mulheres normalmente descobrem isso justamente como minha mãe descobriu, com um sintoma que inicialmente não foi entendido que seria algo nesse sentido, porque é muito difuso, né? É um órgão que está muito interno, então tem muito espaço para crescer. Então, até que se entenda que está com um problema sério, que se peça um exame de imagem, esse tumor vai crescendo, vai se espalhando, enfim. E por isso é um câncer que tem alta letalidade. Não quer dizer que seja uma sentença de morte, não quer dizer que seja impossível reverter o quadro, que não seja possível eliminar mesmo esse tumor, enfim, e ter um controle e ter uma qualidade de vida. Mas é necessário fazer um apelo urgente para que todas nós observemos o nosso organismo, analisemos o que está acontecendo, sempre não subestimemos o que a gente sente, porque é o que a gente sente que vai acender o alerta para a gente procurar atenção médica. E se o médico falar, deixa disso, você só tá com gases, não, exija um exame de imagem para tirar qualquer dúvida. Isso é sério, isso mata, isso destrói famílias, isso faz com que a gente, inclusive, perca dinheiro, né? Então, assim, falando do caso da minha mãe, se ela tivesse sido atendida antes, o Estado, o erário, não teria gasto com um cateterismo desnecessário. Porque não era, assim, a minha mãe não precisava ter passado por isso, né? Então eu faço esse vídeo com o objetivo de divulgar para vocês o que é o câncer de colo de útero, perdão, câncer de ovário. A gente ouve muito pouco falar de câncer de ovário, a gente ouve muito falar de câncer de mama, câncer de colo de útero, enfim, mas o câncer de ovário a gente não ouve falar. E ele é definitivamente o câncer que tem maior risco, né, que representa o maior risco de letalidade. Minha mãe tem todos os aspectos que deveriam ter feito com que o sistema de saúde tivesse dado o encaminhamento correto para ela antes. O fato dela ser idosa, o fato dela ser tabagista, o fato dela já ter descoberto esse tumor muito grande, na semana seguinte ter feito um outro exame de imagem que identificou que o tumor teria crescido 5 centímetros, então estava com 13, foi para 18. E isso tudo não foi suficiente para eles colocarem a minha mãe como na faixa vermelha, ou na faixa laranja, no caso, que seria o correto, dela ter sido colocada como faixa laranja. Colocaram-na como faixa amarela. Cabe dizer também que o nosso medo foi tão grande que eu resolvi judicializar o caso da minha mãe. Então, no dia 6 de agosto, quando ela não teve o encaminhamento que nós imaginávamos, que aí só fizeram a triagem para ela ser atendida semanas depois, e nesse meio tempo ela acabou infartando, eu entrei com uma ação exigindo que essa consulta fosse feita antes. E por ela ter sido classificada como amarelo, o juiz simplesmente deu um monte de prazo para o município se justificar, para o estado se justificar, e ainda exigiu depois que nós justificássemos por que a gente estava cobrando o negócio se ela já estava com consulta marcada. Isso me deixou assim extremamente irritada. Como se nós estivéssemos sendo colocados em suspeição.
tanto a gente tinha razão de ter exigido que essa consulta fosse feita antes, que minha mãe acabou infartando, né? E passou por todo esse processo extremamente desgastante, que em grande medida deve ter impactado o potencial da minha mãe combater essa doença. É necessário dizer que o nosso corpo luta para nos manter vivos. Então, a gente tem um batalhão de célulazinhas que chamam macrófagos, que são células brancas, né, de defesa do organismo, que quando identificam uma célula diferenciada, como é a célula do tumor, elas vão lá e comem essa célula e desfazem essa célula. Só que para isso ela precisaria estar alimentada, para isso ela precisaria estar hidratada, para isso ela precisaria ter energia para combater esse tumor. E ao não ter esse atendimento inicial mais célere, ela muito provavelmente perdeu essa oportunidade, vamos dizer assim, de ter melhores condições de enfrentar essa doença. Ela está estável agora, a situação dela é uma situação extremamente preocupante, mas a gente tem esperança de que, a partir de agora que ela está recebendo o atendimento adequado, que ela venha, então, portanto, a conseguir vencer essa doença. E o mais breve possível a gente vai para Brasília. E o nosso objetivo é que ela inicie o tratamento aqui e depois a gente vai para Brasília. Cabe dizer também de uma violência, eu entendo como uma violência burocrática mesmo. Pela 8.112 eu só tenho 60 dias para que eu posso estar afastada do meu trabalho para cuidar de dependentes. 60 dias para um caso de câncer não dá nem para o começo da história. Só para conseguir que ela tivesse atenção, foram 3 semanas. Entre o infarto que ela teve e agora, são 2 semanas. Hoje está fazendo 2 semanas do infarto que ela teve. E isso só se deu porque ela já estava esperando há mais tempo. Então foram 3 meses da minha mãe enfrentando isso sozinha. Porque ela decidiu morar sozinha em Santa Catarina e minha vida toda está em Brasília. Então, isso também é uma coisa que muito provavelmente eu vou ter que equacionar em alguma medida, talvez até judicializar o caso, porque a minha mãe não pode ficar sozinha, né? Pelo Estatuto do Idoso, ela tem o direito ao acompanhante, e a única pessoa responsável pela minha mãe sou eu, né? Eu sou filha única, enfim, a questão familiar é uma questão muito complexa pra gente e eu tô sozinha nesse enfrentamento, sendo a única que pode efetivamente ter um afastamento. Graças a Deus eu tenho o melhor companheiro que eu poderia ter, sonhar na minha vida, que é o Alessandro, que tá me apoiando muito. Inclusive a gente teve que fazer empréstimo para eu poder vir para cá, para eu poder. Agora eu tô num quarto de hotel que fica do lado do hospital e eu tô pagando uma cuidadora para revezar comigo, porque eu não tenho condições de ficar 24 horas por dia dentro do hospital. Graças a Deus a gente encontrou uma excelente cuidadora que tá sendo absolutamente gentil com ela. Enfim, a minha mãe tava tão judiada quando eu cheguei, tão judiada quando eu cheguei aqui. Ela tava com escaras, ela tava. Escaras é um tipo de lesão que acontece pelo atrito e pela pressão continuada num único ponto. Isso acontece com pessoas que estão acamadas, né? Então você fica muito tempo deitado, sentado, enfim, e você vai fazendo escaras. Principalmente o primeiro lugar que acontece é no cóccix e na sola dos pés, que era exatamente o que minha mãe estava tendo. Eu consegui tratar dessas escaras inicialmente porque eu fui pra internet pesquisar, enchi o saco de todo mundo para entender o que eu poderia fazer para que ela ficasse melhor. Até nisso a gente precisa ter esse letramento científico, né? Então o pessoal reclama muito, porque agora o paciente vai lá e procura no Google e isso é chato porque aí ele vai chegar questionando os nossos protocolos. O pessoal da medicina tem uma cabeça meio assim às vezes. Mas na verdade não, na verdade isso é muito bom, porque conhecimento é poder, conhecimento é libertador. Então se a gente sabe o que está acontecendo e a gente questiona o nosso médico, a gente pode encontrar caminhos melhores. Então eu queria novamente dizer
do meu agradecimento ao médico da UPA, Dr. Leandro, que foi de uma gentileza, de uma precisão e assim, de um profissionalismo como professor mesmo. Ele deu uma aula pra gente, ele explicou o que estava acontecendo com a minha mãe. E isso é necessário. Então, novamente, eu repito, o câncer de ovário é o câncer mais letal dentre os cânceres ginecológicos, porque ele não é diagnosticado precocemente na maior parte dos casos. Cabe a nós, mulheres, é nós por nós, gente. Se não for a gente se observar, entender o que está acontecendo no nosso corpo, ter cuidado com o nosso corpo, ninguém vai fazer isso. E a gente tem sim que bater o pé e falar, olha, não tá legal, não, eu não estou bem, por favor, faça um exame de imagem, coisas assim. Eu, inclusive, vou fazer esse câncer, 20% dos casos de câncer de ovário são geneticamente marcados. Se não me engano, o nome do gene é BRCA, não vou lembrar agora o nome completo dele. Mas tem um gene lá, um conjunto de genes, que teria uma associação tanto com câncer de ovário quanto com câncer de mama. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu chegar a Brasília, depois dessa situação ter se estabilizado e a gente já ter iniciado o tratamento da minha mãe, é fazer um exame genético para ver se eu tenho alguma predisposição a ter esse câncer e, obviamente, mudar alguns hábitos. Então, para ter mais saúde, né? Sem o nosso corpo a gente não faz nada. As pessoas, o Drauzio Varela, ele tem uma frase que tá ressoando muito na minha cabeça, porque ele fala assim, não, as pessoas falam que a coisa mais importante é a família, é não sei o quê, não é nada. A coisa mais importante que a gente tem é o nosso corpo e a nossa saúde. Sem isso a gente não consegue cuidar das pessoas que a gente ama, sem isso a gente não consegue fazer as coisas bonitas que a gente quer fazer profissionalmente, enfim, com as pessoas que a gente ama, enfim, ter esses bons momentos que é o que define a nossa vida e é para isso que a gente vive, né? Então fica esse vídeo de 1 hora enorme como um alerta para que a gente se cuide mais, a gente se olhe mais. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos falando sobre a questão do cuidado. Eu acho que é importante também a gente marcar isso. Nessas todas essas internações que eu acompanhei minha mãe, sempre que eu olhava para o lado e tinha uma pessoa sendo internada, o acompanhante era uma mulher. E isso é muito significativo. Isso diz muito sobre o que é a nossa sociedade. E nós, mulheres, precisamos nos munir de informações, conhecimento, para a gente poder cuidar dos nossos. E sem esse letramento científico, a gente não tem força, a gente não tem capacidade de enfrentar coisas que por si só já seriam muito dramáticas, né? Dá muito medo, né? Mas o conhecimento nos ampara no sentido de nos permitir fazer melhores escolhas, nos permitir entender o que está acontecendo e quais são os passos a seguir. Uma das coisas que mais me deixou desesperada, principalmente na primeira semana, que eu voltava pro hotel e chorava a noite inteira, né? Do lado da minha mãe eu segurava a onda, tô segurando a onda, mas assim que eu saí do hospital já começava a chorar. É a falta de previsibilidade. É você não saber o que vai acontecer no dia seguinte. E ao estudar, ao mergulhar numa literatura científica que eu não domino, mas eu tenho um superpoder, eu sou linguista, então por mais que eu não entenda o que é, eu consigo entender a morfologia das palavras e com isso eu consigo entender do que se trata. Até brinquei, né, com o oncologista que atendeu minha mãe. Eu falei assim, não, porque eu também sou doutora. Aí ele olhou pra minha cara e falei, mas em linguística. Aí ele riu. Mas assim, é pra rir? É pra rir. Eu falei em termos de brincadeira. Só que se eu não fosse linguista, eu não estaria conseguindo entender o que tá acontecendo. E quais seriam os meus direitos, quais os direitos da minha mãe, o que a gente pode fazer, porque não é só questão médica, né, clínica. Também tem uma questão legal envolvida. Então, provavelmente eu vou fazer outros vídeos à medida que eu for descobrindo coisas e vou compartilhar com vocês isso.
Façam seus exames de check-up anuais, verifiquem, desconfiem, observem seus corpos. Câncer de ovário mata e é muito pouco falado sobre ele. Não existe um esclarecimento nosso sobre esse tipo de neoplasia, desse tipo de câncer. E é necessário que a gente domine isso também. Foi um vídeo um pouco prolixo, eu fui e voltei, foi uma coisa que eu não fiz um roteiro propriamente dito. Dei uma de pirula na comunicação científica aqui, mas era necessário que eu fizesse e eu espero que com esse vídeo eu possa, em alguma medida, ajudar pessoas que possam estar passando ou que venham passar por essa situação que eu e minha família estamos passando agora. Para quem me ouve, quem for de reza, reze, quem for de oração, ore, quem for de axé, mande axé para mim e para minha mãe, porque a gente vai precisar para enfrentar essa batalha que vai ser longa. Eu espero que seja longa. É isso. Até mais.